Hoje nós vamos começar um episódio chamado Equilíbrio Emocional entre as três áreas, da verdade. Equilíbrio pessoal, familiar e pessoal. Aqui com a doutora Natália Maluf. Fala um pouquinho da sua especialidade, como que você trabalha, doutora. Bom dia, eu sou a doutora Natália Maluf, eu sou médica, especializada em saúde mental e clínica geral, e a gente tem falado muito sobre essa questão do equilíbrio, né? Como manter um equilíbrio entre as grandes áreas da nossa vida, né? Pessoal, familiar e na nossa área ocupacional, né? No nosso emprego, na nossa parte de trabalho também, né? Então, acho que manter esse equilíbrio é um desafio. E a gente viu isso hoje, né? Exatamente, hoje a gente passou por todas essas fases, né, do equilíbrio. Por isso que a gente tem que ter maturidade, né, para você poder enfrentar, fazer o enfrentamento. Mas acima de tudo isso, eu acredito muito que para você ter o equilíbrio, primeiro você tem que ter autoconhecimento. Sim, e eu costumo falar muito sobre isso, né? Então, antes, todo mundo falava sobre o autoconhecimento como uma questão de tratamento, né? Mas o autoconhecimento é uma questão preventiva, porque mesmo você tendo autoconhecimento, mesmo você mantendo um equilíbrio e se organizando, coisas acontecem. E como você reage a esses acontecimentos, que é o trabalho do autoconhecimento, da gestão, de como você consegue se regular mediante as coisas que acontecem no dia a dia. É exatamente isso. Eu acredito muito que a gente tem que aprender o autoconhecimento, você se conhecer como que a gente funciona, né? E aí depois que você aprende como que as tuas caixinhas funcionam, você vai partir para a organização. Quando a gente entende esses dois mecanismos, de você se conhecer e entrar com essa questão da organização, de você ter uma rotina, de você ter hábitos, disciplina, eu acho que a gente sai na frente assim uns 30%, se não for mais. Exato. E assim, a gente pensa que quem consegue fazer isso não adoece? Pode adoecer, mas a maneira como a pessoa vai saindo e se tratando em relação a isso é um preparo, né? É um preparo para que você não chegue numa situação tão grave ou às vezes nem adoeça. Porque o que a gente fala sobre organização é que a forma como você se organiza e lida com as coisas é diferente da forma como eu me organizo e lido com as coisas, né? Então cada um tem um limite, né? Então, o autoconhecimento traz isso pra gente. Qual é meu limite? Como eu me organizo? E aí sim vem a questão do equilíbrio. E a pandemia trouxe muito isso pra gente, né? Então, assim, vivíamos num automático, não conseguíamos manter um equilíbrio. E de repente a gente foi obrigado a ficar dentro de casa e a gente não tinha esse equilíbrio, a gente não sabia conviver com os nossos, né? Esse tema de equilíbrio familiar, de equilíbrio pessoal, veio muito depois da pandemia, as pessoas entenderam a importância disso. E eu acho que isso é o ponto-chave. As pessoas estão buscando mais o autoconhecimento para que consigam fazer todas as atividades de uma forma mais leve. Exatamente isso. Você falou da pandemia e, e realmente eu mesmo não sabia ficar em casa. Eu me casei muito cedo, com 18 anos, e eu sempre trabalhei fora, eu sempre empreendi. Eu termino uma coisa, já vou para outra coisa, e ficar dentro de casa, uau, que desafio, né? Quando eu me deparei com a situação de ficar com meu marido, com a minha filha, nossa, eu falei, como que a gente vai se organizar aqui dentro dessa casa, né? Como que nós vamos organizar o nosso lado pessoal, o nosso lado profissional e conviver nesse lado familiar? Foi muito difícil, né? E juntando isso, também tem um lado emocional, porque a gente estava vivendo um cenário que a gente não sabia o que ia acontecer, né? E quando você traz a sua experiência, a minha também não foi muito diferente. Eu morava em São Paulo, trabalhava horrores, cheguei a ter 3 empregos em São Paulo. Minha licença maternidade começou em janeiro, em março começou a pandemia. Então, de repente, em São Paulo, parado, eu em licença maternidade naquela fase que a gente fica com a cabeça, né? Meio se ajustando àquela nova realidade, veio uma pandemia. E acho que a forma como a gente lida, que era o que a gente estava falando, né? A forma como a gente lida é o que vai guiar os próximos passos. Eu tentei não ficar desesperada, né? Na época, meu marido trabalhava no Einstein, que foi o primeiro caso do Brasil, né? Então a gente mal se via, ele chegava, ele nem conversava com a gente, primeiro ele ia se higienizar, jogar a roupa toda na lavanderia para depois falar oi para mim, para minha filha, que ela era uma recém-nascida, né? Então foi uma realidade muito diferente e algumas famílias ficaram muito prejudicadas com essa situação.
né? Então, acho que isso trouxe essa questão do autoconhecimento para a importância que tem ganhado hoje. Sim, porque muitas famílias adoeceram. Quantos casos de separação, né, de maridos, mulheres, os filhos, quantas brigas aconteceram dentro de casa, porque realmente a gente não conhecia esse equilíbrio, porque eu acho assim, você tem que conhecer. E além do mais, é a maturidade, Sim. né? A gente tem que ir amadurecendo com as coisas, porque nada sai como a gente quer. Não. Né? Às vezes você tem um desalinhamento, mas depois você pega de novo. Mas o importante é isso, quando você conhece o equilíbrio. Sim. E você também tem a maturidade de ter a prioridade. O que é prioridade dentro desse equilíbrio? Porque muitas vezes o que acontece? Como você acompanha, eu também acompanho, muitas mulheres principalmente, né? Que há um desequilíbrio por conta da própria mulher. Sim. Dessa questão de sair fora, trabalhar, desse tem que fazer. Você não tem que fazer. A gente luta muito com isso. Por que você tem que fazer? Sim. Você não tem que fazer. Então você tem que aprender a hierarquia. Eu falo muito da hierarquia. O que é a prioridade? Porque o que é prioridade para você não é para mim. E tá tudo bem. Tudo certo. Mas quando a gente aprende que para mim, a minha prioridade, então, é a minha família. Isso. Aí depois é o meu lado pessoal. E o último vem profissional. Mas isso não era assim. Então. E essa organização é importante, e isso é inteligência emocional. Porque uma coisa que me perguntam muito quando eu dou palestra é equilíbrio emocional, inteligência emocional. Equilíbrio é você conseguir equilibrar essas caixinhas, saber o que você vai priorizar e saber onde que você vai manter seu foco. E a inteligência emocional é você saber controlar seus sentimentos diante do que acontece para tentar te desequilibrar. Porque nem tudo é do jeito que a gente, né, quer. Foi o que a gente falou hoje. A gente se organizou, a gente se preparou, coisas aconteceram e tá tudo certo. Estamos aqui gravando o conteúdo, estamos aqui tendo essa conversa. A gente não tem controle sobre tudo e nós não precisamos também abraçar o mundo. A gente precisa saber delegar também, né? Isso também faz parte do equilíbrio. O que eu não dou conta, eu passo para alguém me ajudar, né? Então, eu acho que é meio por essa linha aí que a gente tem que seguir. E pedir ajuda é essencial na vida de qualquer ser humano. Porque o que mata muito todas essas áreas da vida que nós estamos falando, para mim, eu acredito que é o orgulho. Sim. Porque quando você tem aquele orgulho de não pedir ajuda, você vai atropelando uma meia dúzia. Sim. E lá no final, acho que só existe perda, né? Sim, sim. Pedir ajuda é importante. Às vezes as pessoas acham que é fraqueza, mas eu falo que pedir ajuda é fortaleza. É fortaleza. Porque você consegue se identificar numa questão que tem que ser trabalhada. Olha quanto isso é forte. Porque acabamos negligenciando muito, né? Então, na hora que eu falo, pera, preciso de ajuda, você tá sendo forte. Porque buscar ajuda é você trabalhar os seus gaps, né? Suas fraquezas. Então, é isso, a gente tem que pedir ajuda, tem que trabalhar o autoconhecimento, organizar, equilibrar. Eu falo que a gestão do nosso equilíbrio é como você fazer a gestão de tudo, gestão da sua casa, gestão do seu trabalho, priorizar o que tem que ser priorizado, delegar o que tem que ser delegado. E a gente precisa de ajuda para isso, porque não fomos criadas fazendo isso, né? Eu gosto muito, agora você está falando, eu estou lembrando aqui. Eu gosto muito de uma frase de Santa Teresinha que ela fala, que é a louca da casa. Né? E exatamente, quando a gente consegue organizar a louca aqui, tudo você consegue organizar. Mas é isso, é pedir ajuda. Eu acho que nós, em torno de todas as pessoas, negligenciamos demais essa questão de pedir ajuda, de pedir o socorro. Só quando todo o sistema adoece, né? Porque quando um membro da família adoece, você trata muito de saúde mental, eu falo assim, todo o sistema adoece, né, doutora? Sim. A gente pensa, citando exemplo, vamos supor, uma pessoa que chega num caso de uma depressão. Quem aqui já conviveu com alguém depressivo sabe o quanto que a família adoece junto, né? É um caso de uma pessoa que teve um infarto, né? A família inteira sofre junto. Então, quando a gente traz para todos os âmbitos da medicina, não só da saúde mental, um adoecimento adoece o sistema também. Então, por isso que é tão importante esse equilíbrio,
né? Por causa do adoecimento ali do núcleo familiar. E do núcleo familiar estendido também, né? Então a gente tem eu sei que não é fácil, né? A gente passa por isso também, mas temos que tentar manter o equilíbrio e correr atrás desse autoconhecimento. E inteligência emocional, né? Porque tudo hoje se fala inteligência emocional, mas é exatamente isso, é esse equilíbrio. A inteligência é você ter esse equilíbrio de você conseguir alinhar todas essas áreas da nossa vida, porque é necessário um alinhamento. Sim. Se você não tiver isso, nada funciona, né? É tão importante, né, a pessoa se conhecer. Sim. Eu tenho batido muito em relação a isso, né? Eu tô com uma mentoria agora que tem vários pilares, mas um dos pilares é o autoconhecimento. A gente começa por ali. Se você se conhece, realmente você é capaz de organizar as suas caixinhas internas e depois você sai para organizar as das pessoas, as do mundo, né? Que a gente fala, eu quero organizar o mundo. Epa, volta para dentro de casa e organiza primeiro as suas caixinhas internas, né? E o meu método que eu tenho se chama MAC, né? Por que MAC, né? Mente, alma e corpo. Porque tudo começa por aqui. Exato. E essa questão que você fala é muito verdade. Aqui quem é meu paciente sabe. Eu falo que não existe tratamento sem uma terapia. Não tem, gente, faz parte do tratamento. A gente precisa ter esse autoconhecimento. E temos que cuidar da gente antes de cuidar do outro. Todo mundo aqui já andou de avião, né? Então você sabe como é que é lá, né? Se tiver que descer lá a máscara de oxigênio, em quem que você coloca primeiro? Em você. Porque se você não tiver com oxigênio, você não consegue ajudar o outro. Se você não tiver organizado, se você não tiver bem consigo mesmo, você não consegue ajudar o outro. Então a gente tem que começar a ter essa visão de temos que cuidar da gente, né? Então acho que isso é importante. Isso faz tanto sentido, né? Que por que as pessoas são tão adoecidas hoje? Porque a gente pensa em cuidar sempre do outro. Você sabe que eu passei por uma situação bem pessoal minha, que eu sempre trabalhei muito, e assim, no automático, eu já estava tão automático, eu dava palestra, eu dava curso, eu dava treinamento, então, aonde que eu preparava minhas palestras? Dentro do carro, dentro do avião, papapá, aí chegava uma pessoa já, editava para mim, Nossa, depois há uma loucura tão grande, de uma desorganização mesmo, mental, que a gente não aguenta por muito tempo. Porque a rotina já é muito pesada, né? Então a importância de você, quando veio a pandemia, foi aonde falou assim, para. Por isso que a gente demorou muito para entender, para voltar para dentro de casa, né? Primeira coisa, eu acredito muito, que primeira coisa a gente precisa organizar a nossa casa. A nossa casa interna, é o nosso ser, para depois a gente pensar, porque a gente fica forte. Essa é a virtude, né? A virtude da fortaleza, que a gente fala tanto dessa virtude, mas primeiramente ela tem que ser introjetada em nós mesmos. Em nós mesmos, é isso mesmo. Aproveitando esse gancho, né, de trabalhar com essas 3 áreas, né, saúde, pessoal, profissional, familiar, né, das 4 áreas aí que eu já até falei, eu acho que a gente pode também falar um pouco sobre transição de carreira, né, essa grande dificuldade que nós estamos presenciando, não só com os jovens, eu tenho atendido pessoas fazendo transição com 40 anos, 50 anos, e assim, com bastante dificuldade de fazer essa transição. Como que é para você no consultório, doutora, quando chega uma pessoa que quer fazer uma transição? Geralmente, elas estão bastante sofrimento, né? Aquela questão da dúvida, se eu tô indo no caminho certo, medo do novo, mas também descontentamento com o antigo, né? Então é uma fase que precisa de muito suporte, pegando o gancho naquela questão do autoconhecimento também, é isso mesmo que eu quero, né? E vem tudo o que essa transição carrega, né? Os questionamentos das pessoas, poxa, mas você é tão bom no que você faz, por que você vai mudar? Né? Então, assim, é uma questão muito difícil. E eu passei por isso recentemente, né? Então, eu sempre trabalhei em empresa, nunca quis mexer com abrir consultório. E meu esposo me incentivou muito. Então, o incentivo da família é muito importante, porque muitas pessoas vão questionar. Né? E meu esposo falou assim, por que você não abre um consultório? As pessoas gostam do seu atendimento. Eu falei, mas será que eu quero ser dona do meu negócio? Será que eu tô fazendo a coisa certa? O que eu fiz? Eu mantive as 2 coisas, né? Continuo trabalhando em empresa, que é uma coisa que eu amo, e abri o meu consultório, abri meu negócio, estou empreendendo. Então, é uma transição que é difícil, gera dúvida, gera angústia,
eu falo que muita gente fala que tá fazendo uma transição, que tá saindo da zona de conforto, mas na verdade está saindo da sua zona de segurança, né? Então você está saindo da sua zona de segurança. Como eu vou lidar com isso? Então é importante buscar ajuda, é importante ter esse acompanhamento para que você tenha um suporte e que seja da forma mais tranquila possível. E eu acho, você sabe que eu acho tão interessante essa transição de carreira, né? Além de você organizar, de você ver realmente o que você quer, o porquê que você está fazendo essa transição, porque muitas vezes chega no meu consultório pessoas dizendo que quero fazer uma transição porque está descontente com o líder, com não sei o quê. Então, às vezes, não é só a questão Sim. da profissão, ela está descontente com o ambiente. Com o Então, ambiente. tudo tem que ser trabalhado. A pessoa tem que realmente conhecer o que ela quer, para onde ela quer ir. E uma coisa que eu acho tão importante nesse processo é a pessoa fazer toda essa varredura, mas ela tem que se organizar financeiramente para fazer uma transição. Porque você sair de um lugar que você tem, né, um prolabore, um salário fixo para você ir empreender, porque empreender no Brasil é muito difícil. E aí nós temos uma margem aí de alguns anos quando você vai empreender, né? No mínimo 5 anos, né? Mas, então, eu acho que esse preparo, eu falo assim, tem que fazer essa varredura, limpar bem esse terreno para ver se realmente é isso que você quer, quais são as possibilidades, quais são os ganhos, quais são as perdas. Eu tenho uma ferramenta que eu uso muito em qualquer decisão que você vai fazer. Quais os ganhos e quais as perdas. E ali você vai pontuando, que aí você chega no final de você tomar a decisão, você já tem isso bem clarificado. E você disseste alguma coisa importante na questão da família. A família é crucial. Crucial. A família é muito importante para nós, esse apoio, esse olhar, né? Fala assim, vai dar certo. Porque quando alguém olha para você e fala, vai dar certo, 80% você já abriu aquele leque que vai dar certo. Agora, quando as pessoas veem, talvez nem por maldade, mas nossa, você vai sair desse trabalho, você vai sair disso, papá. Eu acho assim, já que joga um balde de água fria, né? Numa pessoa que já tá cheia de dúvidas na cabeça, né? Cheia de anseios na cabeça. E o quanto cada um aguenta isso, né? E o papel da família, desse suporte, é importante nos dois sentidos. Vai dar certo, ok? Mas se não der, eu tô aqui com você, né? E isso faz parte daquela organização que você disse, né? A organização financeira, a organização social em torno disso, e sua organização pessoal em torno disso, né? O quanto eu tô me preparando para isso. E aí a gente fala de todos os pilares ali da saúde, né? Saúde social, saúde física, saúde financeira, saúde mental, saúde espiritual. Tudo isso tem que estar em equilíbrio, né? Em todos os momentos da sua vida. Mas numa transição de carreira ou qualquer outra transição que você for fazer, isso tem que estar muito equilibrado. Porque as coisas acontecem para tentar te desequilibrar. A gente não tem controle de tudo, né? Então, uma coisa tem um gancho com a outra. Uma coisa vai linkando realmente com a outra, porque é aonde que nós estamos falando, de todas as áreas estarem alinhadas e equilibradas, porque não sai tudo como a gente preveu, como que você... Não. Tem os imprevistos, e principalmente eu acho que pega muito, pelo menos nos atendimentos que eu faço, é muito essa questão financeira. Sim. Que a pessoa ela sai com uma expectativa. E se não der certo no primeiro mês, no segundo mês, já aquele medo te bloqueia de você avançar. E quando você vai tomar uma atitude, uma decisão, é necessário ter persistência. Sim. Né? Sim. Eu acho que isso é a persistência de você insistir, de você ressignificar toda a sua história. Mas o que eu acho bonito hoje, porque as pessoas, elas estão mais, como que eu posso falar? Então, você sabe o que eu acho assim tão bacana nesse momento que nós estamos vivendo? Que as pessoas são mais sagazes. Isso. Antigamente, da minha época, né? Você é bem mais novinha do que eu, mas a gente tinha uma profissão que a gente queria, assim, se formar, se aposentar naquela profissão, né? Ah, eu sou médico, mas eu vou trabalhar até, né, meus 70 anos e vou me aposentar. O funcionário público também tinha aquele maior desejo de passar num concurso pela estabilidade, porque eu vou me aposentar. E eu tenho percebido essa questão das pessoas serem mais sagazes.
ok, né? De ter esse desejo de fazer algo diferente. Até porque, como a estimativa de vida nossa não é mais 60, 70 anos, né? Creio que a gente vai até 90 anos. Sim. Né? A próxima geração talvez até 100 anos. Eu vejo assim pelos meus pais, né? Meu pai está com 87 anos, minha mãe com 80. E eles sempre tiveram esse desejo de viver, de empreender, de fazer um novo. Sim. Então eu olho para eles e fico realmente pensando em todas as transições. Meu pai não fez grandes transições, sempre teve uma profissão. Meu pai é dentro do agro, né, agricultor, então ele sempre foi crescendo dentro daquilo que ele sempre fez. Mas meu pai nunca parou. E a gente sempre fala assim que eles sempre têm projetos novos, porque uma hora eles estão reformando um apartamento aqui, outra hora eles estão reformando outro lá. Então eles se movimentam. E isso que eu acho bonito, porque a natureza já diz isso, é movimento. É movimento. Então quando a gente para, é onde que a gente adoece. Que eu vejo meus pais nessa idade, mas nesse movimento. Sim. Então isso dá vida. Você chega lá, eles têm vida. Sim. Eles trazem coisas novas, eles estão sempre. Então esse novo, trazendo isso para a transição, eu acho muito bacana. Quando a pessoa tem realmente assim, porque é um desafio, tem que ter coragem. Ela não fica bloqueada, mas para isso a gente vai voltar de novo. Ela precisa estar bem, equilibrada naquelas áreas e com autoconhecimento, ela se saber realmente o que ela é, para que ela veio aqui. Esse movimento é muito importante, né? Então, assim, a gente fala de equilíbrio, parece uma coisa estática, né? Mas a gente tem que manter o equilíbrio numa situação que está sempre em movimento, né? Por isso que eu falo, as coisas acontecem. E o equilíbrio é importante por isso, né? Então, essa transição, eu vejo que tá cada vez mais comum as pessoas transicionarem, ou terem duas carreiras, manterem as duas carreiras, ou mais de um foco, né? Então, médicos que abrem restaurantes, donos de restaurantes que vão fazer consultoria. Então, assim, isso em várias profissões, estou citando só alguns exemplos, né? Mas eu vejo as pessoas diversificando nesse sentido de não parar, né? De não parar, de ter um propósito e dá medo, né? As pessoas têm medo. Alguns suportam o medo, outros não, buscam ajuda para poder fazer essa questão do autoconhecimento, de me preparar, né? Então, é muito importante trazer luz a esse assunto, para que as pessoas consigam refletir sobre o quanto eu preciso dessa ajuda. Eu vou buscar ajuda agora e vou continuar, vai ser bom para mim, né? Então, todo mundo precisa refletir sobre isso, eu acho. Ontem eu estava atendendo um cliente e ele está fazendo uma transição de carreira, mas já tem uma idade avançada assim, né? Que não é um jovem mais de 30 anos, então 60 anos se você fazer uma transição realmente, né? Mas assim, a expectativa dele em relação a esse novo tá dando tanta vida para ele, só que ele veio até mim e falou assim, porque eu preciso me conhecer, porque eu estou numa área totalmente diferente, na área de vendas, ele está numa multinacional, então assim, ele não tem essa expertise, né, porque o trabalho dele era estático, era equilibrado, então agora ele está no processo de vendas, e a venda você tem que realmente ter expertise para você fazer esse processo, né, e principalmente a gente volta, é o autoconhecimento, é você se entender aonde você está nessa posição toda, e aí as coisas vão acontecendo. Mas eu tenho visto muito isso, as pessoas nesse desejo e de colocar esses talentos para fora, né? Fazer essa transição, porque cada um de nós temos um talento. Às vezes eu vejo muitos jovens, né? Às vezes estão numa profissão e estão infelizes. Eu atendo muitos advogados que fazem até a faculdade por conta dos pais, que os pais, ou o pai, o tio é advogado, e aí faz, mas aquele menino, porque escolheram a profissão com 17 anos, 18 anos. É muito difícil. É muito difícil. Você saber o que você quer. Você não tem maturidade. E aí, quando você termina, você entrega o diploma pro pai, pra mãe, né? Porque geralmente é isso que acontece. E aí, o que eu vou fazer, né? E aí, a importância da família, porque tem tanta coisa para se fazer. Tem tanta coisa para você transformar. Para as pessoas mais idosas, mais de idade. Tem tanta coisa para transformar hoje, mentoria, né? Trabalho. Vai mentorar alguém, vai transformar a vida de alguém. Porque quando você tem isso tão claro, que a vida é para ser servida, não é para você servir, para você ser servida. É para você servir as pessoas. Acho que até me expressei mal, mas é para você servir, não para você ser servida.
As coisas ficam muito melhores, muito mais claras. Então, acredito que essa transição de carreira, ela vem de encontro com o propósito de cada um. De cada um. E é isso, é se ressignificar, é não ter medo. Medo a gente tem, né? Mas é vencer esse medo. Sim, sim. O medo é bom, ele é protetor das más decisões que a gente pode tomar, faz a gente ter um olhar mais cuidadoso, vou ver quais são os riscos, quais são os benefícios, vou traçar uma reta aqui, vou seguir essa reta, ela vai sair, vai voltar, né? Então o medo é protetor, né? Então a gente tem que considerar que o medo vai aparecer, mas se há um propósito, com organização, com equilíbrio. E além disso, que eu acredito também que a gente precisa aqui frisar, talvez para os jovens, né, ou para as pessoas que estão nessa transição, o conhecimento. Sim. De você realmente buscar sobre aquela decisão que você vai tomar, sobre aquela nova profissão, para você ter o conhecimento, que muitas coisas não dão certo na nossa vida porque faltou conhecimento. A partir do momento que você se dispõe a aprender o novo, você ressignifica a sua história. Sim. Então, o conhecimento, ele é algo insaciável, né? Eu não sei, porque eu amo estudar, eu sempre estou à procura, eu termino uma coisa, eu estou sempre pensando em outra coisa, né? Esse novo que a gente está fazendo aqui, esse episódio que a gente está fazendo aqui, a gente tem pensado muito em fazer, mas assim, estava estagnado, né? Eu tenho uma palavra que eu gosto muito, é o TBC. Se alguém não sabe, eu vou falar aqui. TBC é tirar a bunda da cadeira. É isso. Exatamente, né? Porque a gente fica assim, eu preciso, né? Tem umas coisas que eu falo assim, ei, 2 palavras que eu uso quando o cliente chega até mim. Você precisa ou você quer? Isso. Porque quando a pessoa fala eu preciso, eu até sento pra trás, assim, porque eu falei, não vai acontecer. Não tá decidido ainda. Não tá decidido. Agora, quando fala eu quero, é porque realmente você já tá assim com toda a tua estratégia montada. Só tá precisando daquele impulso de alguém falar, ei, vai que dá certo. E se não der certo, volte quantas vezes for necessário. Corrige a rota e começa de novo. Corrige, né? Esses grandes inventores, né? Eu falo muito de Thomas Edison, que inventou a lâmpada. Quantas vezes ele tentou? Sim. Né? 10.000 vezes, 1.000 vezes, nem sei quanto. Né? Mas é isso, volta e faça de novo. Refaça a tua rota. E qual o problema de tudo isso? Né? É isso, é o movimento das coisas, né? É o movimento das coisas. Então a dica é o quê? Movimente-se. Movimente-se, movimente-se. Movimente-se, prepare-se e autoconhecimento é a chave, né? É exatamente isso. São as 3 coisas agora que a gente vai linkando, né? O autoconhecimento, o preparo e movimento. Movimento, né? Mas acima de tudo, tem outras coisas que eu acho também importante para você tomar uma decisão numa carreira, né? Além de a decisão é o que é o jogo, né? A chave. Eu tomei a decisão. Quando eu falei eu tomei, mas que eu incorporo isso, a decisão. Mas aí eu acho que é tão importante assim a pessoa ter clareza que é necessário os hábitos, novos hábitos, a disciplina, a persistência, a constância e a rotina, né? Eu não sei pra você, mas eu gosto muito. Eu não vejo rotina como rotina. As pessoas falam muito assim, eu odeio rotina. Não, eu só sei trabalhar com rotina. Sim, mas a rotina é importante. Inclusive, eu falo isso para os pacientes aqui, né? Eu tô com insônia, por exemplo. Como é que é a sua rotina? Você acorda todo dia no mesmo horário? Você se alimenta bem durante o dia? Você dorme a tarde inteira? Você dorme todos os dias no mesmo horário? Fica com a TV ligada? É rotina, né? Alimentação saudável. Eu não consigo comer direito. Tá, começa. Na segunda semana vira rotina. Vou fazer academia, você sabe disso, né? Eu sei disso. É fácil? Gente, não é fácil. Tudo que vai virar rotina é difícil, até ela entrar, de fato, pro seu, né? Seu horário ali, pra sua rotina, né? Eu passei agora recentemente pela adaptação da minha filha na escola, né? É uma coisa nova que entra na nossa rotina. Tem que acordar mais cedo, preparar ela, arruma a lancheira, sai, leva no horário e aí a gente vai trabalhar. Olha que organização que tem antes para que a gente consiga colocar uma tarefa nova. Isso faz 1 mês, hoje já vai de boa, né? Então é uma rotina. Então tudo que a gente vai encaixando entra para nossa rotina, que não é uma coisa ruim, é uma coisa muito positiva. Coisa muito positiva, a gente fala isso muito para as famílias, para os pais, né? Porque as crianças hoje, não todas, né?
toda regra tem sua exceção, Uhum. mas os pais têm muita dificuldade de manter uma rotina com as crianças, até por conta que se trabalha muito fora, então os filhos ficam sempre muito, né, como funcionária e tal, então é difícil manter uma rotina. Mas a rotina, ela é vida. Sim. Né? Sim. Porque a rotina entra toda essa parte organizacional. Eu amo a rotina, eu tenho uma rotina, assim, há mais de 25 anos que eu tomei a decisão. Eu tomei a decisão por conta do exercício físico, que vai ser um outro momento que a gente vai falar sobre isso, sobre essas doenças, né? Fibromialgia mesmo. Sim. É um processo depressivo que a pessoa passa, depois a gente vai pegar esses ganchos pra gente falar numa próxima, né? Mas a fibromialgia que as pessoas tanto reclamam, ela é uma depressão disfarçada, né? Não sei, doutora. Você pode até nos orientar? Sim. Né? Ela tem um sentido aí depressivo importante, né? Então, você tem que descartar todas as outras doenças, as artrites, doenças ortopédicas, descartando e vendo alguns, né, critérios diagnósticos para depressão, você fecha, né? E aí, o que faz para tratar? Antidepressivo, atividade física, uma rotina, né? Então, mas a gente pode depois fazer um tema só disso pra gente falar. Um episódio só disso, porque assim, eu acompanho muitas mulheres, né? Que assim, a grande reclamação, né, é esse cansaço, mas aí assim, sempre essa bengala, né? Mas sabe por quê? Eu tenho fibromialgia. Aí eu olho e falo, prazer, eu também tenho. Mas você tem, mas a tua é que nível? Eu falei, a minha é o nível pior que existe, porque chegou uma época que eu não conseguia nem lavar meu cabelo, que eu tinha minhas crianças pequenas, né? Mas claro que tem os gatilhos para acontecer tudo isso. Mas como que a gente resolve? Ok, eu estou nesse momento, né? Mas como que nós vamos resolver? É o que você disseste, né? Um antidepressivo que ajuda muito, que as pessoas têm resistência, né? Ir para o psiquiatra, fazer uma consulta, né? E ajuda demais. E claro, depois vem as outras coisas, né? Que a academia, o exercício físico, o treino, né? É muito bom, a corrida é muito boa. Bom, faça o que você goste, né? Eu falo assim. E tem horas que eu tenho uma palavra que eu uso bastante, uma frase. Nem pensa. Só vai. Só vai. Às vezes eu posto lá, nem pensa, só vai. Eu posto isso também. Né? Nem pensa. E realmente, assim, se você ficar pensando, você não vai. E aí vem mais um detalhe que eu acho assim, importante para nós falarmos, para as mulheres também, né? Essa questão da prioridade. Sim. O que é prioridade, né? Primeiramente, a gente tem que se entender. Quando eu sou prioridade, às vezes as pessoas veem isso como, mas isso é um egoísmo. Não, gente. Você quer servir as pessoas, você quer servir a sua família, você tem que estar bem. Sim, então, a prioridade, autocuidado é prioridade. Você tendo essa prioridade alinhada com os seus valores. Sim. É isso, é se cuidar, gente. Eu acho que é o ponto principal. Nesse ponto, a gente tem que ser, entre aspas, egoísta, né? Cuidamos primeiro de nós para depois cuidar do outro. Porque dessa forma você consegue cuidar do outro de fato. Né? Nós que trabalhamos com pessoas, atendendo pessoas, orientando pessoas, como a gente vai ajudar a dor do outro se a gente não tá bem conosco mesmo, né? Então, acho que esse é um ponto importante que todo mundo deve levar para a sua vida, né? A gente tá falando aqui de nós duas, mas cada um pode trazer para sua vida, né? Como é que eu vou cuidar? Como é que eu vou sair de casa hoje sem estar bem comigo mesmo, sem entender como eu funciono, sem entender como tá a minha rotina, né? E isso eu vou levar para tudo, para buscar uma ajuda, para fazer uma transição de carreira, para me manter na carreira que eu tô seguindo, para cuidar da minha família e ter um bom convívio com meu esposo, com meus filhos, né? A criança sente também, né? E ela precisa da gente bem também, né? Então, eu acho que esse é o ponto. O sistema fica todo abalado, né? A gente bate muito isso em relação a isso, quando a gente trabalha com mulheres, né? Porque você é o eixo principal da sua casa. Né? Não é que você tem que dar conta de tudo. Pelo contrário, você tem que pedir ajuda e tal. Mas você é o eixo principal da sua casa. Eu costumo falar assim, o teu marido é a força e você é esse equilíbrio, né, de tudo isso, né? Teu marido é o que sai, é o que vai e tal. E, por consequente, a mulher é que fica, né? Então, a mulher é esse amor, a mulher é esse equilíbrio. Então, ela tem que realmente estar bem, né? Você vê uma mulher feliz, é aquela mulher que está equilibrada. Equilibrada. Né? E
e as demais que tenham cuidado, né? Que tenham esse autocuidado, né? Sim. É isso. Então é isso, né? Acho que nós vamos finalizar esse episódio com tantas coisas que nós falamos, né? E como uma coisa vai interligando a outra, né? Não tem como a gente falar de saúde mental sem fazer todas as conexões. Sim. É tão importante, tão interessante quando você vai entendendo essa mente humana, né? Porque a gente não é uma coisa só. Não. Né? Nós estamos aqui hoje, mas nós já estamos com a cabeça, eu vi você já ligando pro seu marido, vai dar tempo de buscar meu filho, minha filha e tal. Então, assim, são muitas coisas Sim. que a gente faz ao mesmo tempo. Então, esse equilíbrio, né? Primeiramente é eu, né? Sim. Aí depois é o outro. Acho que isso é tão importante, né? Então, fala, doutora, onde que te encontra, onde que você atende, qual que é teu trabalho? Sim, eu atendo aqui na Clínica Fits, fica no Jardim Cuiabá. Aqui no link da bio tem, né? Tem um contato da minha secretária, tem meu endereço, tem as fotinhas. E meus atendimentos são todos feitos aqui no consultório. Também atendo em teleconsulta para quem é fora de Cuiabá, né? Porque a gente acaba atendendo o Brasil todo, né? Mas é isso que você falou. Não tem como a gente fazer um atendimento só de saúde mental, porque nós não somos uma caixinha só, né? Somos um ser integral, né? Então tudo se interliga. E esse bate-papo foi tão importante que a gente sentiu isso na prática, né? Você vê como tudo vai puxando. Se deixasse, a gente ficava o dia inteiro aqui puxando essas caixinhas e falando de cada tema que vai surgindo. Isso é tão importante, né? Essa linguagem, né? Que a gente vai se conectando com as coisas, com essas habilidades, com essas competências do ser humano, né? Então, eu atendo online, que a maioria hoje dos meus atendimentos, além das fronteiras, graças a Deus, eu atendo muita gente de fora do país, atendo gente de todo lugar. Mas aqui em Cuiabá, quando eu faço atendimentos, eu atendo no Com8, no Santa Rosa. Mas lá na minha bio tem tudo certinho. E eu tô com mentorias, tô com 2 mentorias e bem afinada, né? Legal. Uma é o acordar da leoa, né? Para essa mulher, para ela se levantar dessa cama, se levantar da onde que ela está, né? Ali tem toda uma história através desse método, né? Que é mente, alma e corpo. E é um método testado, há mais de 5.000 pessoas já testado. Eu só coloquei agora, empacotei, né? Legal. Como uma mentoria, né? Então ali tem os pilares, que é o autoconhecimento. A gente trabalha muito com a questão da coragem, do amor, que é o amor próprio, que vai linkar tudo, só muda os nomes, mas vai linkar tudo como a gente falou aqui. E o último passo meu ali é o perdão dessa mentoria. Então é uma mentoria personalizada com a tua realidade. Você traz a tua demanda e a gente trabalha naqueles pontos, naqueles pilares. Mas depois também eu trabalho com muitos empresários, muitos CEOs nessa questão da liderança, desenvolvendo competências, porque eu trabalho há muito tempo isso, e como é importante quando a gente pega um líder, um CEO, que ele precisa se desenvolver essas competências. Ou ele vem pela empresa, ou realmente ele tem essa necessidade, ele vem buscar. Eu atendo homens que têm a necessidade, né? A gente está falando em homens, mas mulheres também que têm esse desejo de se desenvolver, as suas competências. Então, assim, tem um trabalho bem bacana que eu faço também em relação a essa parte profissional, né? Mas tudo tá linkado às outras, né? E é isso, né? Isso. Foi muito bom. Foi Adorei muito bom. fazer com você. Primeiro episódio de muitos. De muitos. A gente vai pensar em outros episódios, né? Da nossa demanda mesmo, da nossa demanda de atendimentos. Muitas coisas novas aí para acontecer. Palestras. Isso. Muita coisa nova. A gente está aqui para ajudar a transformar vidas. Eu tenho um lema que tudo que eu quero fazer de hoje até o fim, né, que seja realmente para transformar as pessoas, transformar vidas. Alguém um dia me estendeu a mão, e como foi bom. Então hoje eu estendo as minhas mãos também. Isso aí. E é o nosso propósito no fim, né? Quando não tem nada mais gratificante do que quando chega alguém e fala: como você me ajudou, como foi importante você nesse processo que eu passei. Então isso é muito gratificante. É selar, né, tudo isso. Você disseste que atende há 12 anos, 13 anos, né? Sim, eu sou formada há 12 anos, né? Não parece, gente, todo mundo fala que não. Mas eu sou formada há 12 anos, né? Então sempre trabalhei no atendimento. Pausei os atendimentos por um tempo, que eu trabalho com gestão de saúde para empresas, né? Que eu sou médica do trabalho também. E retomei os atendimentos ainda em São Paulo. Quando eu me mudei para Cuiabá, optei por abrir meu próprio consultório. Então hoje eu fico parte na gestão,
que eu ainda trabalho, e parte aqui no consultório no atendimento, porque eu não consigo deixar, né, essa parte assistencial, essa parte de atendimento. Consegui por 5 anos, mas agora eu retomei. É o amor, né? É o amor pelo que você faz, né? Eu também, eu trabalho vou falar que há 25 anos, tem muito nenenzinho por aqui, mas é tão importante, é tão lindo quando você recebe os feedback, né? Uhum. E essa semana eu estou atendendo um CEO de uma empresa que eu já trabalhei lá no passado. Já trabalhei com consultoria dentro da empresa deles. E trabalhei, lógico, com todos os líderes, CEOs da empresa e tal. E aí, passaram-se 15 anos, ele viu que eu estou nativa, ele volta a me procurar novamente, né? E então, assim, é tão linda essa passagem, né, de você ter, eu atendi a empresa, atendi os filhos dele, porque bem lá no passado, eu tinha uma clínica de psicopedagogia, que eu trabalhava com dificuldades, distúrbios. Então, assim, não é uma coisa só. Você trabalhar com desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento profissional, a gente tem que ter o conhecimento, né? Agora foi até difícil para definir uma persona, né? Que todos os meus mentores falam, define uma persona para você falar. Eu não consigo definir uma persona porque eu trabalhei com várias áreas e eu estudei tudo isso. Então, para mim não é difícil. Se vir uma criança que hoje, para eu atender com autismo, eu atendi. Só que hoje eu não atendo mais porque realmente a minha demanda é outra. Mas, assim, o conhecimento é algo insaciável. Sim. Até para você. Não é para mim, eu vou indicar para o meu colega, né? Você saber como direcionar. Eu vou direcionar isso para alguém. Então, é isso. Esse prazer, esse desejo de aprender mais... sei lá, e a gente se conectou, né? Sim, as conexões de alma, né? É verdade.